A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso Deus de Israel. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e ouve atentamente a voz de Deus, a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Deixa Deus falar teu coração. Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 1, ouve atentamente. E lembrando você que não se inscreveu ainda neste canal do pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida, na vida de todo aquele que está inscrito. Se inscreva e seja ricamente abençoado. Graças a Deus. Salmos capítulo 32, a partir do versículo 1, está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha que maravilha. Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade é pecado. É o pecado que consiste em não reconhecer o direito de cada um. Uma pessoa que não reconhece o direito do seu próximo, ela está no pecado da iniquidade. Iniquidade é pecado. Uma pessoa incorreta, essa pessoa está no pecado da iniquidade. Uma pessoa perversa, ela está no pecado da iniquidade. Iniquidade é isso, pecado, que consiste em não reconhecer o direito de cada um. Iniquidade é ser incorreto. Iniquidade é ser perverso. Uma pessoa mal, que vive na prática do mal. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Quando é que Deus perdoa? Quando a pessoa reconhece o erro dela, a iniquidade dela, a transgressão dela, o delito dela, ela reconhece que ela errou, que ela pecou, que ela falhou, e ela peça perdão para Deus. Ela confessa para Deus os pecados e peça para Ele o perdão. E Deus o perdoa essa pessoa. Quando ela reconhece o erro dela, a falha, a transgressão, quando ela se arrepende e quando ela confessa para Deus. Aí Deus perdoa. Não é da boca para fora. Porque o próprio Deus, Ele sonda o coração dessa pessoa. Para ver se de fato essa pessoa se arrependeu. Para ver se de fato essa pessoa está arrependida do passado dela, do pecado que ela cometeu, dos erros dela, dos delitos dela. Para Deus perdoar essa pessoa. O perdão de Deus não é de qualquer jeito. Não é simplesmente a pessoa falar, Deus me perdoa, está perdoada. Não. A pessoa ela tem que reconhecer que ela errou, que ela falhou. Ela tem que reconhecer o erro dela. Ela tem que se arrepender dos erros dela. Ela tem que confessar para Deus os erros dela, os pecados dela. Para Deus perdoar. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E isso é tirado da memória. Quando a pessoa reconhece, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa confessa para Deus os pecados, é tirado da memória, é jogado esses pecados, esses delitos, essas iniquidades nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Já não traz mais em memória. Deus já não traz mais em memória. Essa pessoa, ela esquece. Ela esquece. Ela lembra que ela foi uma pessoa errada, torta, mas não é uma lembrança que faz ela sofrer, que faz ela ser escravo daquele passado. Não. É uma lembrança para glorificar a Deus, da obra que Deus fez na vida dela. Que ela não está mais praticando aquilo que ela praticava no passado. Essa pessoa, ela é bem-aventurada. Ela é feliz, ela é abençoada, ela tem alegria como ela nunca teve. Ela tem paz como ela nunca teve. Ela vive o que ela nunca viveu. Porque as iniquidades dela foram perdoadas. Os pecados dela foram perdoados. E essa pessoa se torna uma pessoa bem-aventurada, feliz, abençoada. Cujo pecado é coberto. Deus ele cobre o pecado da pessoa quando a pessoa se arrepende. Reconhece o erro, a falha, os delitos, se arrepende e confessa para Ele. Aí Deus cobre o pecado. Ou seja, Deus já não traz mais em memória. Crê no teu coração. Confia no teu coração. Seria muito fácil se fosse só Deus me perdoa e pronto, estava perdoado. Em nome de Jesus está perdoado. Não é só assim. Se fosse assim, seria bom.
Seria bom. Embora tem gente que diz que é assim. Mas a pessoa continua na vida torta, na vida errada. Quando a pessoa reconhece os erros dela, quando a pessoa reconhece os pecados dela, quando ela se arrepende, quando ela confessa para Deus, aí sim. E Deus vai sondar o coração da pessoa para ver se de fato se arrependeu. Aí sim Ele vai perdoar a pessoa, todos os pecados. Essa pessoa já não é mais escravo daquele passado dela, dos pecados, já não é mais. Essa pessoa se tornou uma pessoa bem-aventurada, feliz, abençoada. Eu queria tanto bater nessa tecla, eu queria tanto insistir para levar você a reconhecer todos os teus erros, todas as tuas falhas, todos os teus pecados. Um pecado terrível na vida do ser humano é aquele pecado que a pessoa não reconhece. É aquele pecado que ela acha que ela é santa, que ela é perfeita, que ela não erra, que ela não peca, que ela fala: que erro eu estou fazendo, que pecado eu estou cometendo. Essas pessoas, quando elas ficam se escondendo, esse é um pecado terrível. É necessário reconhecer o teu erro, é necessário reconhecer o teu pecado, a tua iniquidade, o teu delito. É necessário reconhecer, é necessário confessar para Deus e se arrepender. É necessário, e Deus o perdoa, e já não traz mais em memória, já não traz mais em memória. Essa pessoa, ela se torna uma nova criatura, se torna um novo homem, uma nova mulher, nova pessoa. Ela torna uma pessoa bem-aventurada, abençoada. Ela passa a ter novidade de vida. Ela já não vive mais a mesmice. Ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa feliz, abençoada. Versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Olha que maravilha. E em cujo espírito não há dolo. Que maravilha. Bem-aventurado, bem-aventurada uma pessoa que Deus não atribui iniquidade. Que Deus olhe e não vê iniquidade na pessoa, pecado, erros, falta, delitos na pessoa. Mas não tem ninguém assim na terra. Não julgue as pessoas, os outros por você. Não julgue. Porque Deus, se a Bíblia está dizendo que essa pessoa é bem-aventurada, é porque existe pessoa na terra que passa de largo do pecado. E que essa pessoa seja você. A pessoa que dá prazer a Deus. Essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não atribui iniquidade. Uma pessoa correta. Uma pessoa que pratica a justiça, que faz o que é justo. Que faz o que é justo. Uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. Que ela faz o bem sem olhar a quem. A pessoa do bem, ela não troca bem. Ela não troca bem. Ela não troca amor, não. Ou seja, eu vou amar quem me ama, eu vou fazer o bem quem me faz o bem. Não, essa pessoa que Deus não atribui iniquidade, essa pessoa ela faz o bem a todos. Essa pessoa ela consegue amar os seus inimigos. Ela consegue dar pão para os seus inimigos, água para os seus inimigos. Deus não atribui iniquidade a essas pessoas. Que essa pessoa seja você. Pessoas que não vivem na iniquidade, elas não trocam amor, elas não trocam a bondade, elas não trocam o bem. Ou seja, eu vou repetir para entrar na tua mente. Ela não ama só as pessoas que amam ela. Ela não faz o bem só as pessoas que fazem o bem a ela. Porque isso é troca. Isso é troca, é muito fácil isso. É muito fácil isso, isso é troca. Deus, Ele quer que você ama a pessoa que te odeia. Deus, Ele quer que você faz o bem pessoas que te fazem o mal. Ele quer que você faça o bem a essas pessoas. Tem pessoas que dizem que é de Deus, se vê a pessoa caindo no buraco, faz empurrar mais a pessoa. Mas essa pessoa fez um mal muito grande na minha vida. O que ela fez contra a minha vida, não tem como perdoar. Então você não é nascido de Deus ainda. Mas a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem a quem, esse homem aqui é o gênero humano, é tanto homem quanto mulher. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há engano, não há má fé. Esse dolo é má fé, engano. Ou seja, essa pessoa é correta,
essa pessoa não engana ninguém, essa pessoa ela anda de cabeça erguida, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Essa pessoa é uma pessoa completa pelo Espírito Santo, completa por Deus. Deus ele completa essa pessoa. Deus ele abençoa essa pessoa. Essa pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa é feliz, abençoada. Ouve atentamente. Ouve atentamente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, olha só, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Davi ele quis ocultar os pecados dele, Davi quis esconder os pecados dele. E isso causou um grande dano na vida dele. Os ossos dele estavam envelhecendo, ou seja, enfraquecendo. Os ossos de Davi estavam enfraquecendo. Esse envelhecendo é enfraquecendo, ou seja, perdendo o vigor, perdendo a força, por conta do pecado oculto, o pecado escondido. Davi ele pensou com ele que ele podia esconder o pecado. Tem pessoas que pensam que pode esconder o pecado, pode dar nó em pingo d'água, pode enganar a Deus, pode esconder dos olhos de Deus. Não pode, meu amigo, não pode. Não pode. Davi ele se encontrou fraco nesse período aqui. Ele se encontrou fraco. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto não reconheci os meus erros, enquanto não confessei a Deus os meus pecados, os meus erros, envelhecer os meus ossos, ou seja, enfraquecer os meus ossos. Esse envelheceram é enfraquecer. É como uma pessoa que já está envelhecendo, ela está ficando velha, os dias dela tá aumentando e a fraqueza está vindo, o vigor está indo embora, não é assim? Então Davi ocultou os pecados e ele sentiu os ossos dele fracos. Até os ossos, meu amigo, até os ossos é atingido por conta dos pecados, das iniquidades. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Não esconde não, meu amigo, minha amiga. Não constrói castelo de areia não, porque esse castelo de areia vai cair com você dentro e vai te causar um mal terrível, um grande mal. Se arrependa enquanto é tempo. Reconhece os teus erros, reconhece os teus pecados. E confessa para o Senhor, confessa para Deus, fala tudo para Deus. Entra dentro do teu quarto, conversa com Deus e fala para Deus tudo de errado que você fez. Não oculta não. Tem pessoas que vai pecando, vai errando, vai falhando e vai colocando uma pedra em cima, vai esquecendo e não confessa para Deus, não fala para Deus. E a pessoa está cheia de dores, do alto da cabeça à planta dos pés, porque tem muitas dores que é por conta do pecado. Não são todas as dores, mas tem muitas dores, muitas enfermidades, muitos problemas, muitas situações, ao contrário da pessoa, que é por conta dos pecados, dos erros encobertos. Ela mesma procurou encobrir os pecados dela. Uma coisa é você encobrir, outra coisa é Deus encobrir os pecados da pessoa. É diferente. Quando Deus ele vê que a pessoa reconheceu os erros, se arrependeu e confessou para ele, o próprio Deus cobre os pecados da pessoa, perdoa os pecados. Mas eu mesmo, você mesmo, não pode cobrir os pecados dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. E isso causa grandes danos na minha, na sua vida. Até mesmo na saúde. O que tem de pessoas doentes por conta do pecado, meu amigo, não dá para contar, meu amigo. São muitas pessoas doentes por conta dos pecados, das iniquidades, que não confessam para Deus. As pessoas elas não reconhecem os erros, os pecados dela. Elas encobrem. Elas querem dar nó em pingo d'água. Elas querem esconder dos olhos de Deus e não conseguem. Não conseguem. E isso tem causado um grande dano na vida da pessoa. Atenta para isso, ouve atentamente. Davi tinha segundo o coração de Deus. E Davi sentiu os ossos deles enfraquecer. Porque ele tentou cobrir os pecados dele, esconder os pecados dele. E não consegue, enquanto calei
os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Ele calou, ele ficou calado, deixou os pecados. Ou seja, ele pecou, ele errou, ele falhou e ficou quieto, ficou calado. Não pode ser assim. Deus, ele não quer que você erra, que você peca. Mas se você pecou, se você errou, lembra do teu erro, do teu pecado. Lembra que você errou, que você pecou, reconhece. Reconhece e se arrepende e confessa para Deus. Ele vai te perdoar no nome de Jesus. Se ele vê sinceridade no teu coração, arrependimento no teu coração, ele vai te perdoar. Crê no teu coração e não deixa isso acontecer contigo. Não põe uma pedra em cima dos teus pecados, não. Mas reconhece os teus pecados. Reconhece os teus pecados, se arrepende, confessa para Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha a vida dele. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só. Ele sentia a mão de Deus contra ele, dia e noite. Era sofrimento, era dor, era sofrimento. Era dor, era sofrimento. Ele sentia a mão de Deus sobre a vida dele, contra a vida dele. Davi sentia isso. Por quê? Porque ele cobria os pecados dele, ele escondeu os pecados dele, ele calou. Ele tinha que reconhecer os erros dele, os pecados dele e confessar para Deus, se arrepender. Ele não fez isso e por isso ele se perturbou, ele ficava perturbado dia e noite. Dia e noite. É certo que ele sentia muitas dores. Ele sentia muitas dores no corpo por conta dos delitos, dos pecados, das iniquidades que ele ocultou, que ele escondeu. Então confessa para Deus, se arrependa, confessa para Deus. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha só. A tua mão estava contra mim e o meu vigor, olha só, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, terra seca. Eu estava sofrendo dia e noite por conta dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas iniquidades, porque eu calei, porque eu coloquei uma pedra em cima, porque eu não reconheci os meus pecados, eu não me arrependi, eu não confessei para Deus, estava sofrendo. Quando a pessoa ela reconhece os erros dela, as falhas dela, o pecado dela, e ela confessa para Deus, é como se tira um grande peso das costas dela. A pessoa ela sente um alívio muito grande, porque Deus o perdoou, Olha no versículo 5 aí, ó. Olha no versículo 5 o que Davi fez. Quando Davi lembrou dos erros dele, das falhas dele, dos pecados dele. Olha o que ele fez, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, não mais escondi, não esconde não, meu amigo. Disse, ó o que ele falou, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só o que Davi fez. Ele lembrou, ele reconheceu os erros dele, as falhas dele, os delitos dele, as transgressões, as iniquidades dele. Ele reconheceu e ele entrou na presença de Deus. Ele se arrependeu e confessou para Deus, pediu perdão. Ele teve paz, ele teve alegria. Ele recebeu o renovo de Deus dentro dele, porque os pecados dele foram perdoados. Ele se tornou um homem bem-aventurado, um homem abençoado, um homem feliz. Assim será contigo, assim será com você, homem, assim será com você, mulher, que está ouvindo esta mensagem. Não oculta os teus pecados. Reconhece os teus pecados, reconhece os teus erros, as tuas falhas, as tuas transgressões, as tuas iniquidades, reconhecem e se arrepende e confessa para Deus, e Ele vai sondar teu coração, Ele vai ver se tem em você arrependimento, Ele vai ver em você sinceridade de coração, e Ele vai perdoar os teus pecados, e você vai sentir o alívio dentro de você, você vai sentir paz na tua alma, no teu coração, no teu espírito, dentro de você. Você vai sentir o teu espírito dentro de você, regozijando. Você vai sentir paz e alegria como você nunca sentiu. Você vai sentir esse peso, esse fardo pesado que está sobre a tua vida sendo arrancado de você, porque você reconheceu o teu erro, a tua falha, o teu pecado, o teu delito, a tua iniquidade, e Deus, no nome de Jesus, perdoou, porque você confessou. Toma posse disso no teu coração. Toma posse no teu coração.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, não mais escondi. Disse, olha o que ele falou com ele mesmo, disse, confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A partir de hoje, eu não vou esconder mais, eu não vou ocultar mais. A partir de hoje, quando eu sentir que errei, que falhei, que pequei, eu vou para a presença de Deus, eu vou falar, Deus, perdoa, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso de errado. Fala tudo o que tu fez, fala tudo o que tu fez. Não esconde nada, não oculta nada. Fala para Deus o que realmente você fez. Não é para homem, não. Não é para homem, não é para esse, para aquele, não. É para Deus. No nome de Jesus, entra no teu quarto, ou mesmo no teu banheiro, ou mesmo no teu quintal, num cantinho, aonde você fala com Deus. Prostra ali diante de Deus. Reconhece os teus erros, teus pecados, as tuas iniquidades. Reconhece que tu errou, que tu pecou, que tu falhou. Seja humilde e reconhece. E entra na presença de Deus, confessa para Ele e se arrepende. Melhor, vamos pela ordem. Você reconhece os teus erros, você se arrepende e você confessa para Deus. E Deus, Ele vai ver o arrependimento dentro de você e vai te perdoar e vai fazer você ser um homem, ser uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada, feliz, abençoado em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra no teu coração. Davi foi um homem muito abençoado. Davi teve um final feliz. Davi morreu no tempo que Deus marcou para ele. Os inimigos de Davi não tiveram força, poder para tirar a vida de Davi, porque Deus o guardou, Deus o protegeu. Davi, ele tinha segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha segundo o coração de Deus, mas quando ele errou, ele pecou, ele falhou, ele foi punido e ele sofreu por ele esconder o pecado, por ele achar que ele podia dar nó em pingo d'água, por ele achar que podia esconder dos olhos de Deus, e ninguém pode esconder. Não esqueça disso. Davi tinha segundo o coração de Deus. Davi tinha segundo o coração de Deus e foi punido quando ele errou, quando ele falhou, quando ele pecou. Então, reconhece o teu erro, os teus pecados, reconhece as tuas iniquidades e confessa para o Senhor, confessa para Ele, se arrependa e confessa para Ele, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Davi morreu com morte de velhice. Davi viveu os tempos dele na terra, os anos que Deus deu para ele na terra. Ele viveu. E Davi era cercado de inimigos, de pessoas querendo matar Davi e tirar a vida de Davi. Mas Deus o guardou, Deus o protegeu. Assim será contigo se você ouvir a palavra de Deus e guardar no teu coração, em nome de Jesus. Por conta do pecado, por conta dos erros, do pecado, da iniquidade, muitos pais estão sepultando os filhos. Se você fazer uma pesquisa, você vai entender que é muito mais pais sepultando os filhos do que filhos sepultando os pais. Muito mais, por conta da iniquidade e do pecado. Tem muitos morrendo fora do tempo. Muitos morrendo fora do tempo, que não é normal, meu amigo, os pais sepultar os filhos. Não é normal, não é comum. O certo é os filhos sepultar os pais, no tempo que Deus marcou para eles. Mas quando a pessoa vive uma vida torta, errada, uma vida de iniquidade, de pecado, e não reconhece, não confessa, não peça perdão para Deus, essa pessoa, ela pode morrer fora do tempo. E ela morre fora do tempo. Mas se ela se arrepender, se ela confessar para Deus, reconhecendo os teus erros, as falhas, é certo de que Deus o perdoará. E Deus dará para ela novidade de vida. Deus fará essa pessoa ser bem-aventurada. Bem-aventurado, bem-aventurada. Em nome de Jesus. Toma posse da palavra. Reconhece que você errou, que você falhou, que você pecou. Em nome do Senhor Jesus. Se arrependa e peça perdão para Deus. Em nome de Jesus. Ele vai sondar teu coração. E Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe hoje e todo sempre. E lembrando você que não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida, na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome do Senhor Jesus. Diretamente daqui deste lugar, eu libero bênção para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus conscientiza o teu coração. Em nome de Jesus, segundo esta palavra. E que Deus leva você a se arrepender e a se converter a Ele de fato e de verdade. Que a palavra de Deus venha reinar no teu coração. Em nome de Jesus, que essas dores, esse cansaço, esse mal-estar, esse fardo pesado seja tirado de você, seja arrancado de você. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe todos que estão inscritos nesse canal, do pastor Olavo Neves, Pai, no YouTube. Esse canal é consagrado e abençoado no teu nome.
Abençoa cada pessoa. O Senhor falou para me pregar para essas pessoas que estão inscritas. Eu falei para o Senhor que tinha tão poucas pessoas, mas o Senhor bradou meu coração. Prega para essas poucas pessoas. Estou pregando para essas poucas pessoas, Pai. E que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito, abençoadas. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, abençoada esse homem, esta mulher. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.